Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos, versão para advogados. Neste momento eu gostaria de parabenizar a todos vocês que se inscreveram, que fazem parte desta equipe de vencedores que estão aqui para nos acompanhar nestas aulas, para crescerem junto conosco. Eu estou aqui para trazer ensinamentos, frutos de toda uma experiência jurídica em 8 anos de advocacia. Então eu quero trazer para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira jurídica. Então, pessoal, se preparem, porque nós estamos agora dando início ao curso. E a primeira aula, ela é a mudança de mentalidade. Você tem que observar que o ser humano, quando nasce, alguns teóricos chegam a dizer que o ser humano é um papel em branco, que a criança até certa idade está com a personalidade em formação. Piaget mesmo tratou sobre a teoria do desenvolvimento humano. E eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos específicos, como visão de crescimento pelo aprendizado. Existe uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade ultrapassada, que acredita que as coisas são como são e que nada se muda. Mas se você tiver uma mentalidade progressiva, uma mentalidade apurada, limpa, trabalhada no aprendizado, na visão de crescimento pelo aprendizado, você tem como mudar a sua história. Você não está condenado ao fracasso e nem à riqueza. O que vai determinar serão os seus estudos, os seus esforços, o seu aprendizado, a sua persistência, o seu esforço. Só assim você conseguirá derrotar as crenças limitantes. Diz uma passagem na Escritura Sagrada acerca de Davi e Golias. Uma vez eu tive acesso a um material em um curso livre que eu fiz, aonde o professor no material escreveu o seguinte, que Davi, ele não temeu o gigante. Muito pelo contrário, a visão dele foi a de que o gigante, ou melhor, foi a de que a testa do gigante era grande demais para que ele arrasse uma pedrada. Então, pessoal, nós podemos acreditar que a automotivação nos leva ao crescimento progressivo, porque, como dizem muitos teóricos, ninguém motiva ninguém. Então, mais uma vez, destacando sobre a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva. O que é mentalidade fixa? É o pessimismo. E o que é mentalidade progressiva? É o otimismo. Mas é muito mais do que isso. Ou seja, a mentalidade progressiva, ela lhe leva não somente a acreditar, mas também a estudar, buscar no aprendizado, no esforço, na dedicação, na competência, o caminho para que você possa alcançar o sucesso. As pessoas, elas estão de olho em você. Nós temos neste grupo, graças a Deus, advogados, acadêmicos, policiais. Nós temos pessoas que ainda vão fazer a prova da OAB. A sociedade está de olho em você. Infelizmente, nós sofremos um julgamento absurdo e injusto. Porque se você passar na prova da OAB, você não fez mais do que a sua obrigação. E se você não passar na prova, muitos chegam até a dizer que você é burro, que você estudou 5 anos, como se isso fosse tão fácil, estudar 5 anos, e que não passou na OAB por quê? Como diz o ditado aqui na minha cidade, em Manaus, Amazonas, só quem calça o sapato sabe onde o calo aperta. Só você sabe onde fica a sua dor. Então nós estamos aqui porque eu passei por problemas que eu não quero que os meus colegas passem. Eu não sou egoísta, eu tenho aprendido muito com os meus mentores. Vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre eles. Então, pessoal, bata o martelo. A palavra decisão, a palavra decidir,
é um dos verbos mais fortes da língua portuguesa. Muito se fala sobre decisão. Muito se fala que o amor é uma decisão. Muito se fala que o perdão é uma decisão. E muito se fala que o sucesso, ele não é sorte, mas ele é fruto de uma decisão. E essa decisão é estudar, focar no aprendizado, no esforço, na competência, na dedicação. Tem que haver persistência e perseverança. Você não pode desistir tão fácil. Você não pode desistir tão fácil. Nós teremos várias aulas sobre temas dos mais diversos. Então, pessoal, eu gostaria de destacar, o tempo está passando, mas eu gostaria de destacar sobre as 5 frases que mudaram a minha vida. Então, gente, primeira frase que eu ouvi de um tio que tem a 4ª série, é assim, né? Que tem a 4ª série do ensino primário. Que um dia ele me perguntou qual era o meu sonho, qual era a pretensão que eu tinha para minha vida. Eu ainda era solteiro. Eu disse que o meu sonho era montar uma lan house, que o meu sonho era montar algum negócio, uma empresa pequena, como uma pizzaria ou qualquer outra coisa. E ele me disse assim, pense bem, uma pessoa que tinha apenas a 4ª série até hoje do ensino primário, o atual ensino fundamental. Ele disse o seguinte: você tem que pensar em ser empresário da sua área, em ter um escritório com 10 advogados trabalhando para você. Gente, sinceramente, eu ainda não tenho 10 advogados trabalhando para mim. Mas, desde o dia que ele falou isso, essa frase mudou a minha vida. Eu lutei. Não fui o mesmo desde o dia que ele falou isso. Lutei. Hoje eu tenho o meu escritório. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Segunda frase. Um certo dia eu estava numa audiência e encontrei um colega advogado, que eu disse para ele, eu reclamei do excesso de trabalho, de audiências, de petições que eu tinha na época. E ele disse assim para mim: tá cansado? Não tá dando conta? Então, doutor, trabalha à noite, trabalha no sábado, trabalha no domingo e trabalha no feriado que você vai ter sucesso. Então, gente, a primeira frase foi dita por Elias Alzier, meu tio materno. A segunda frase foi dita por um advogado daqui de Manaus, ex-policial militar e atual advogado, chamado Gamal Suami. E a terceira frase foi dita por um colega meu de faculdade, corrigindo, que eu perguntei dele, qual é o segredo do sucesso de um escritório? E ele falou bem assim para mim: eu vou te dizer uma única coisa, crie prazos internos no seu escritório. Crie prazos internos no seu escritório. Ainda vai ter uma hora que eu vou falar só sobre organização e gestão de escritório. E a 4ª frase, são apenas 5. A 4ª frase eu ouvi de uma cliente minha, ela em Passos Santana, que ela disse o seguinte: doutor, você tem que montar o seu escritório. Eu tinha recentemente sido demitido de um escritório que eu trabalhava. E um dia eu fui comentar com ela acerca de um processo que ela tinha para conquistar a causa dela, para o meu acervo processual. E quando eu disse que eu tinha sido demitido, quando eu estava com a mentalidade fixa, no sentido de que ela ia alimentar a minha tristeza, alimentar o meu espírito de autocomiseração, de desprezo próprio, de depressão, ela disse: doutor, você tem que montar o seu escritório. E aquela frase ecoou dentro de mim, aquilo ali explodiu dentro de mim. E eu fui motivado por aquela frase. Aquela frase ajudou, sim, foi o ponto de partida, mas eu alimentei aquilo que foi gerado dentro de mim. E a última frase que eu vou citar para vocês é do Rodrigo Padilha, um advogado brasileiro que atua nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: eu prefiro viver 24 horas do meu sonho do que viver 8 horas do sonho de alguém.
Então, pessoal, se estendeu um pouquinho mais do que eu esperava, mas eu acredito que nós conseguimos cumprir a proposta que gostaríamos. Então, pessoal, aguardem que amanhã nós voltamos com uma aula super especial para você. Pense nisso, você é capaz, você pode e você é o único que tem o poder de realizar o seu sonho. Se você está com algum problema de caráter pessoal, sentimental, psicológico, acredite, você é o único responsável por permitir que coisas ruins entrem no seu coração. Blinde o seu coração. Cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Tenha uma vida equilibrada, porque sem equilíbrio, ninguém chega a lugar nenhum. Então, pessoal, valeu. Eu sou Bruno Medeiros. Essa é a primeira aula do Direito para Todos, versão para advogados. Amanhã eu volto. Valeu, abraço.